Alguns filmes não precisam de árvore de Natal, de Papai Noel, para poder representar toda a magia do amor. Tem alguns filmes que são tão acolhedores, tão quentinho, tão fofinho, que se tornam esse símbolo de Natal. E é do amor, não tira férias que eu tô falando. Lembrando que se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, escreve nos comentários, enfim, né? Deixa seu like e vamos pro vídeo. Por que que ele é o melhor especial de Natal, sem ser especial de Natal? Tá aí a questão. Justamente porque ele não tenta ser um filme clichê, ele acaba preenchendo todos os requisitos que a gente gosta. Porque fala de solidão, fala de esperança, fala de término, fala de amor não correspondido, de amor correspondido, da gente se descobrindo nessa época, né? A gente vendo as outras pessoas convivendo e às vezes a gente não tem ninguém para compartilhar esse momento. Então, é um filme que fala graciosamente, sem querer, querendo, sobre essa magia, sobre essa coisa que a gente tá se descobrindo bem nessa época do ano, que é o momento onde a gente tá mais fragilizado, a gente tá um pouquinho mais triste, talvez um pouco mais cansado do ano todo, né? Então a gente acaba criando toda essa situação. E esse filme, pra mim, é um dos mais fofinhos. Eu lembro que quando eu tinha 15 anos, eu ganhei o DVD. Sim, gente, eu sou da época do DVD. Sou jurássica, tá? E aí eu tinha o DVD do Amor Não Tira Férias. E ele tinha um pedaço dele que era arranhado. Que eu ganhei de outra pessoa, né? Que já não queria mais. E aí foi o meu primeiro choque, porque eu nunca tinha visto um filme de amor que não retrata diretamente o amor dando certo, né? Ele trata diretamente os desencontros, né? As fases diferentes da vida. E o primeiro, e a introdução do filme, no geral, já é a Iris falando um monólogo sobre o amor não correspondido. Pra mim, eu com 15 anos ali, eu toda bestalhada. Então, pra mim, todo ano eu coloco esse filme e eu assisto, porque representa uma parte de mim que amadureceu vendo aquele filme. Porque, sim, não é um filme especificamente sobre o amor. É um filme sobre cura, sobre jornada pessoal, né? E aí a gente vai entrar nesse ponto agora. Enfim, a história do filme é basicamente duas mulheres, né? A Iris e que é interpretada pela Kate Winslet, e a Amanda, que é interpretada pela Cameron Diaz. E aí o que acontece? Elas estão vivendo momentos trágicos na vida pessoal das duas. E o que acontece? Elas trocam de casa, que é um simbolismo muito legal, que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, né? Elas trocam de casa, de carro, de tudo. E elas vão começar a viver a vida uma da perspectiva da outra. É uma história bem gosto, porque não é uma coisa forçada, uma coisa confabulada. Foi tão natural o que aconteceu. Ela simplesmente se inscreveu, foi, queria passar, né? Queria viver. E eu gosto muito da naturalidade como foi tratado isso no filme, né? Do tipo, ai, vamos sair, vamos agora. Pode ser amanhã? Não, bora agora. E elas duas partem nessa jornada louca, insana, nas vésperas do Natal, né? Elas prometem trocar com 2 semanas, mas aí o que acontece? A Iris vai para Los Angeles, que na casa da Amanda, que é uma produtora muito bem resolvida na vida profissional, mas que na vida financeira ela tem traumas do passado, por conta dos pais, da separação dos pais, que afetou muito ela. E a Iris tem a situação toda do desamor, né? Uma pessoa do trabalho com quem ela se relacionou, e essa pessoa causa muitos danos pra ela, muita coisa. Gosto desse paradoxo das duas, porque é uma que ama muito, que segurava migalhas, que aceitava qualquer coisa que o cara queria ali, que tava sempre disposta, mesmo o cara já tendo um relacionamento e estando noivo de outra pessoa, né? E a Amanda, que é o completo oposto, a pessoa que nunca se entrega, a pessoa que tá sempre ocupada, a pessoa que tá sempre indisponível, a pessoa que tem vários relacionamentos, mas não consegue fazer dar certo porque nunca se entrega 100%. Que eu acredito que ela nunca se entregou 100% porque talvez ela nunca encontrou alguém que mexesse 100% com ela. Então, já a Iris era mais a emocionada, né? A pessoa que aceitava qualquer tipo de amor porque achava que aquilo era o único amor que existia. E na verdade, a gente sabe que existe um mundo aí, né, bem grandão. E é onde a gente entra, né? Porque o arco da Iris, quando ela vai para Los Angeles, que ela começa a encontrar com o produtor de cinema, com o amigo, o Miles, né, o amigo da Amanda, e aí ela consegue entender que o amor não é aquele pedido de necessidade, que às vezes ser amado é calmaria, é atenção, que nem sempre você vai estar com aquele galã de novela, mas você vai estar com aquela pessoa que te trata bem, que te respeita, porque no fundo, a gente sabe que o amor é isso, né? O amor é uma pessoa que segura sua mão, uma pessoa que entende você, que conversa a mesma língua que você. E eu não tô falando só de idiomas, tô falando de dos mesmos interesses, das mesmas coisas. Você tem que falar a mesma língua que a pessoa, senão
vai parecer praticamente que você tá falando mandarim e a pessoa tá falando japonês, que não é a mesma coisa. Gosto muito como o filme desenvolve muito a Iris, né, com o Arthur, com o Miles, com toda aquela coisa ali, e ela tendo a visão da vida de que, na verdade, ela nunca gostou de verdade do Jasper, né? Ela gostava daquele turbilhão, ela foi acostumada a achar que aquilo ali era amor. E, na verdade, não era. Então, quando ela descobre o Arthur e o Miles, né? Descobre não, quando ela conhece os dois, que ela vai entender que ela é a protagonista da vida dela, que ela é que tem que fazer as coisas dela, que ela não precisa mendigar a atenção de ninguém, que ela é uma pessoa ótima e que pessoas ótimas atraem outras pessoas ótimas naturalmente. Então, fica de lição esse arco dela de que ela tem que ser a própria protagonista. Ela não tem que estar mendigando, né, a atenção daquele cara, aquele escroto, na verdade. Eu gosto quando ela reencontra o Jasper no final ali, né, da metade pro final do filme, que ele vai pra Los Angeles e ela, naquele momento, ela interpreta aquilo como uma lição e depois ela descobre que ele tá noivo ainda, que ele tá ali só tapando um buraco e fazendo ela de trouxa mais uma vez e ela olha pra ele e fala, eu não estou mais apaixonada por você. Na verdade, ela nem sabe se estava apaixonada por ele. Ela estava tão apaixonada pela ideia do amor, pela ideia de ter ele, que em nenhum momento ela cogitou o fato de que aquilo ali era só uma projeção dela mesma, do que ela queria ser estando com ele. Na verdade, ele era só uma projeção daquilo que ela sentia, que era sobre ela, não era sobre ele mais, sabe? Então, ele era só um cara medíocre qualquer e que ela estava só projetando qualidades dela nele. E aí a gente vai pro outro arco, que é a da Amanda, e que é completamente diferente da Iris, né? Que a Iris, que é uma pessoa completamente emocionada, já a Amanda, como eu já tinha falado, é uma pessoa prática, uma pessoa que é muito bem sucedida, uma pessoa que focou 100% na carreira. E ela fala em determinado momento ali com o irmão da Iris, né, que ela sofreu muito com o divórcio do pai, porque na cabeça dela, dos pais no geral, porque na cabeça dela os dois, os três, eles eram perfeitos, eles viviam em total sincronia, e ela nunca percebeu a fragilidade de estar num casamento até o divórcio dos pais. E ela fala que pra ela aquilo ali foi um maior trauma possível da vida, né? Que foi quando com 15 anos ela percebeu que ela não chorava mais, porque ela se trancou. E isso é uma verdade muito grande, porque eu tava conversando essa semana com minha mãe e ela tava lendo um livro, né, que é Como Cuidar da Sua Criança Interior, algo assim. E ela me contando que nesse livro aborda vários temas falando sobre como a infância determina a nossa juventude, nossa fase adulta, nossa fase idosa, né? Como a infância cria as nossas memórias primordiais. E eu concordo 100% porque a Amanda, ela era totalmente traumatizada por essa situação, né? O divórcio do pai, da mãe, transformou nela uma situação de que ela não poderia ser frágil, que ela não poderia se permitir amar, porque amar era sofrer. Porque ela tinha sofrido muito com o divórcio dos pais e ela não queria sentir mais isso. Então, todo relacionamento, ela se permitia ter relacionamentos, mas ela não se permitia sentir. Então, ela vivia a vida daquele jeito. E aí, quando ela começa a se relacionar com o irmão da Iris, ele vai quebrando as barreiras dela, porque ele é uma pessoa frágil, ele é uma pessoa que é vulnerável, ele chora, ele expõe o que ele sente, ele é um cara completamente diferente de todo mundo que ela se relacionou, né? E aí ele começa a quebrar essas barreiras dela, né? Dela entender que sim, vai ter momentos onde você vai sofrer, mas vai ter momentos onde você vai ser feliz e você nunca vai sentir a alegria se você não tiver a tristeza. É um equilíbrio, né? A gente tem que ter um para poder viver do outro e para poder aproveitar um e o outro. Então, eu gosto muito dessas duas jornadas, porque uma é emocionada demais e a outra é fechada demais, né? Acho que talvez na cabeça da Amanda, né, toda essa questão de relacionamento era sempre vinha com aquele sentimento de dor, né? Então ela entendia que se você permitia sentir, você poderia depender daquilo como ela dependia dos pais, e ela poderia se sentir frágil e isso voltar a sofrer, né? E infelizmente a vida é se arriscar. E a gente sabe que nem todo relacionamento vai dar certo, mas também se você nunca tentar, você também nunca vai viver. É um filme que não usa o clichê natalino como o tema principal do filme, mas você consegue entender o aconchego, a música natalina, né, os encontros ali, as viagens de final de ano, a gente sem saber pra onde que vai, a Amanda totalmente perdida, porque não tem amigos, não tem o ciclo que ela precisava, não tem o namorado, o marido ali perto, né? Então fica aquela coisa do tipo, e aí, eu vou pra onde, faço o quê? Então é um filme que aborda temas sutilmente sobre o Natal,
porque se passa no Natal, né? Mas é muito mais sobre isso. É mais sobre aconchego, sobre acolhimento, sobre se autodescobrir, né? Sobre descobrir também que alguns sentimentos são válidos, outros não, que faz parte da vida, o aprendizado também. Eu gosto desse filme, mesmo tendo um final clichê. Por quê? Porque eu acho que todo mundo termina como deveria terminar. A Iris termina com Miles porque descobre aconchego, acolhimento naquele amor. Que sim, ele não precisava ser um galã, ele não precisava ser um cara com super lábio, ele só precisava ser uma pessoa que escutasse ela, que tratasse ela com respeito, que desse a devida atenção, uma pessoa que estava disposta ali, né, a viver os momentos com ela, que o outro não estava, o outro estava noivo. Então eu gosto como o filme é clichê, mas ele não é clichê de uma forma absurda. Ele é clichê de uma forma natural e gostosa. A gente torce para aquele final, né? E a Amanda com o irmão da Iris, né, que era viúva e tinha duas filhas. Então assim, Amanda se descobrindo uma família, ganhando uma amiga, ganhando tudo ali. Então, eu gosto como o filme aborda essa coisa fofinha, sem ser clichê, já sendo clichê, mas você termina o filme com aquele coraçãozinho quentinho, assim, porque você entende que, poxa, todo mundo teve a sua fase do crescimento, todo mundo teve a sua jornada ali concluída com sucesso. Lembrando que o Miles também, esse namorado da Iris, né, que é o amigo do ex da Amanda, ele também tem um arco no filme, né? A namorada dele tem um caso com um outro cara no meio do filme ali. E ele e a Iris, eles meio que se consolam porque eles estavam colocando expectativas altas demais nos outros, em vez de estar colocando expectativa neles, né? Então é um encontro realmente dos dois, um encontro de deles entenderem que o amor não é sobre o que a gente projeta no outro, né? O amor é sobre o que a gente tem de companheirismo, o que a gente projeta na gente mesmo. A gente tem que se projetar, a gente tem que se amar. A gente nunca vai estar pronto para receber o amor de outra pessoa se a gente não tiver o nosso próprio amor. Porque é aquela coisa, né? Se a gente não se ama, se a gente não cuida da gente, a outra pessoa também entende isso. E são pouquíssimas pessoas que vão estender a mão para lhe ajudar, né? Para dizer assim, olha, tá tudo bem. E todo mundo é uma Hailey Bieber. Então a maioria das pessoas se aproveita de que você se ama pouco e ama você pouco também. Então, eu gosto de como os dois se encontram e os dois entendem isso. Eles não usam um ao outro de step, eles usam um ao outro para projetar aquilo que eles queriam num relacionamento. Então, eu quero uma pessoa companheira, você é uma pessoa companheira, eu quero um amor calmo, você é uma pessoa calma. Então, eu gosto como o filme traz o arco dos dois e é um tentando consolar o outro, né, para as pessoas erradas, quando na verdade eles eram as pessoas certas um pro outro o tempo todo. Gosto realmente de como o filme deixa o coraçãozinho quentinho, como é uma história gostosinha. E sim, o filme dá aquela sensação de que assim, nossa, dezembro é o ano que pode realmente tudo mudar, né? Aquela sensação de natalina, de Réveillon, aquela coisa do tipo, tudo é possível, gente, porque tá no Natal, porque é dezembro, porque a gente sente essa sensação de tudo é possível mesmo, sabe? É um dos meus filmes favoritos. Todo ano eu assisto. Só não assisto mais do que o Grinch, que também é tema para outro vídeo. Mas assim, é com certeza um filme maravilhoso e um filme assim que toca assuntos não abordados o tempo todo, mas que pega esse clichê do Natal, né? Pega esse clichê de relacionamento e transforma numa coisa super gostosinha. Aí sim, gente, esse filme é sobre amores possíveis, sobre amores calmos, amores que te tragam uma realidade diferente, mas uma realidade sadia. Que eu acho que às vezes um pouco esses filmes de Natal, né? Feito o Príncipe e Eu, a Princesa e não sei o quê. São filmes legais de Natal, são, mas são filmes que não tão no clichê realista, né? Então esse filme eu acho mais pé no chão, porque tem pé na bunda, tem a gente crescendo, tem a gente entendendo, tem traição, tem o plot de descobrir que o cara é casado e que o cara tá noivo. E eu gosto como o filme trata isso de uma maneira bem casual e natural e sim, é possível sim viver grandes amores com pessoas possíveis e pessoas realistas. Então, sim, gente, a verdadeira história de amor da Iris não é sobre o Miles. É sobre ela mesma vivendo um grande amor com ela própria, ela se descobrindo. E a jornada da Amanda, ela é sobre entender que se permitir num relacionamento é muito mais do que se machucar, né? Então, O Amor Não Tira Férias não é um filme sobre amor no geral, é um filme sobre se reconectar, sobre se entender, sobre se permitir. E sim, é um dos meus filmes favoritos da vida. Então, e vocês aí? O que vocês acham do especial de Natal, hein? Qual filme que vocês adoram, hein? Deixa nos comentários, se inscreve no canal. Lembrando que toda semana tem conteúdo. Então, semana que vem a gente tá de volta. Um beijo pra vocês e até semana que vem.